Vamos falar um pouquinho de intercâmbio? Eu vou contar a minha experiência do meu primeiro intercâmbio no Canadá aqui para vocês. Eu já contei um pouquinho no canal, mas não com essa versão, então fica até o final para vocês saberem o que aconteceu no meu intercâmbio, gente. Eu passei fome. Fica aí para escutar essa história. Eu cometi um erro muito grande quando eu fui fazer o meu primeiro intercâmbio. Eu quero dividir com vocês, para vocês analisarem e pensarem muito bem, caso tenha tido ou tenha o mesmo pensamento que eu. Então vamos lá comigo, deixa eu contar um pouquinho aqui o que aconteceu no meu intercâmbio no Canadá. Você acha que só estudar em um país de língua inglesa é suficiente para fazer o seu intercâmbio e você vai aprender inglês? Me conta aqui. Lógico que não, gente. Eu achava que era suficiente. Eu vou para o Canadá, vou estudar inglês e pronto. Não importa o quão boa a escola é, isso não vai mudar nada. E muda sim. Faz toda a diferença, tá, gente? Por isso que eu tô aqui fazendo esse vídeo para vocês. E foi assim que eu comecei o meu intercâmbio no Canadá, cheia de sonhos, de esperança, mas eu não sabia o que me esperava. A gente só imagina, eu só pensava em coisas boas, que tudo que ia acontecer, a escola, que eu ia aprender inglês. Fui muito motivada, levei um presente para minha homestay, porque eles falam assim, quando você for, você leva um presentinho, algo do Brasil. Eu levei um sabonete da Natura, da Eco, que eu acho que representa bastante os cheiros, o perfume eu adoro, então eu falei, vou levar esse presente. E eu sempre sonhei em conhecer o Canadá. Também analisei, é mais perto do Brasil, as passagens são baratas e é um lugar lindo, flores, natureza, cafés. Então eu falei assim, por que não o Canadá? Eu via as fotos, eu via várias pessoas falando sobre a experiência de estudar no Canadá, então pronto, eu falei, fechei, é o Canadá, é Toronto, eu fui para Toronto, gente, e assim, cheia de sonhos, querendo aprender inglês com muita vontade. Eu fui no verão, porque para mim, eu falei, não vou aguentar o frio do Canadá. Então, assim, eu escolhi uma época que era bem quente, agosto, setembro, mais ou menos nessa época que eu fui. E assim, eu também aproveitei bastante porque os dias eram muito longos. Gente, eu nunca tinha visto um dia tão longo, até 9 horas da noite, eu ainda vi o sol, 8h30. Eu fiquei assim, impressionada com o verão, que eu não tinha. Foi a primeira vez que eu fui, assim, estudar em um país, fazer meu intercâmbio. Não foi a primeira vez que eu tinha saído do Brasil, mas para fazer intercâmbio, sim. Eu fiquei impressionada com as flores, o quão bonito as ruas eram, os cafés, as sorveterias, as pessoas animadas, comunicativas, amigáveis. Mas quando eu cheguei na escola, primeiramente, eu acho que na homestay, eu vi que eu tinha cometido um erro. Que erro foi esse? Eu pensei que só ia estudar inglês, qualquer escola, eu ia aprender, ia ser bom. Só que a experiência não foi essa. Então, assim, eu escolhi uma escola mais barata. E quando eu cheguei lá, eu fiquei um pouco decepcionada. Assim, eu não achei que tinha muita estrutura, eu achei fraca, gente. A estrutura fraca, o ensino fraco, o material, o que eles usavam para ensinar, eu achei assim um pouco fraco, sabe? Eu esperava muito mais, mas também eu pensei num lado mais barato. Eu pensei assim, eu vou pagar a escola mais em conta, porque aí vai ser a mesma coisa. Vou aprender inglês de qualquer jeito, do mesmo jeito, que isso não é uma verdade. A escola, sim, faz uma diferença gigantesca no seu intercâmbio, a qualidade do ensino, os professores, porque pensa, se o professor ganha menos, ele é menos motivado. Eu falo em geral, tá? Mas se você vai para uma escola que tem muito mais tecnologia, que os professores são muito bem mais pagos, eles provavelmente, a probabilidade é da pessoa ser muito mais motivada, não é mesmo? Então eu cometi esse erro quando eu fui fazer o intercâmbio, fui para uma escola mais barata. Quando eu cheguei lá, eu achei fraco. Por mais que eu não tivesse inglês, assim, a estrutura, quando você fala em estrutura, em cuidado, em ensino, em material, eu fiquei assim, mas enfim, quando eu fui também para homestay, o sotaque dela era muito forte, não vou falar que nacionalidade, era muito forte mesmo, eu não entendia o que a pessoa falava, e o pior ainda, o que aconteceu, gente? Eu malhava bastante no Brasil nessa época, eu tinha um personal training, então eu tinha uma dieta a seguir. Gente, quando eu cheguei lá, eu passei fome.
Isso mesmo, eu passei fome na homestay e eu não tinha coragem, assim, de falar: "Meu Deus, como assim?". Ela colocava 3 pedaços de brócolis no prato e fazia lá umas gente, cozinhado só na água, sem sal, sem nada. Eu falei: "Meu Deus do céu". Em uma semana em uma semana eu perdi 2 quilos. Eu falei: "Meu Deus do céu, cadê minha massa muscular?". E eu procurando academia para malhar, e eu falei assim: "Vou morrer de fome, porque se eu malhar comendo o que essa mulher tá pondo na mesa". Por quê, gente? Porque quando eu comprei o pacote da homestay, vem tudo junto, as refeições, o café da manhã e a janta. Então eu só lanchava na escola, então podia fazer um lanche também, levar. E eu fiquei assim chocada e eu comecei a conversar com as outras pessoas para saber. Eu falei: "Não, talvez é da cultura, aqui eles comem pouco, come só esse pinguinho aqui mesmo, é assim". E eu fui conversando com as outras pessoas da mesma escola e eles foram me falando diferente. "Ah, a homestay foi passear comigo, ela me mostrou a estação, final de semana eles me levam para conhecer lugares". Comigo nada disso acontecia. Aí eu falei assim: que estranho, né". Mas eu fiquei assim: "Nossa, e agora? Eu falo ou não falo?". Dou feedback, mas eu falei para ela, eu falei: "Eu tô passando fome, eu perdi já 2 quilos, eu tô sentindo muita fome, a comida não tá suficiente". Aí ela foi dando uma melhoradinha: "Você pode cozinhar o ovo?". "Eu posso cozinhar o ovo". "Ah, não, você não pode cozinhar, você não pode mexer na cozinha". Eu falei: "Ah, tá tudo bem então, por favor, cozinha ovo para mim, porque pelo menos, né", eu falei: "Vai matar a fome, né". Então essa foi a minha experiência e depois eu conversei com o rapaz da escola que era brasileiro e falei para ele: "Eu tô passando fome, ela não cozinha, não põe comida, o lugar é bem sujo, eu não podia limpar, gente, é um grude desgramado na casa do quarto". Eu falei: "Gente, tem grude". Quando eu deixei debaixo da cama, eu fiquei chocada, mas enfim, eu falei assim: "Eu posso limpar?". "Não, você não pode limpar não". Eu falei: "Meu Deus do céu, um grude desse". Então tudo bem, eu falei: "Ah, então não é muito tempo, é por pouco período, então aguento, aguenta aí minha filha". Então passava bastante tempo fora, saía bastante, passeava, conheci bastante gente maravilhosa do mundo inteiro. E o final de semana, o que é que eu fiz e que eu recomendo muito? Eu fui para aqueles passeios, a gente compra um pacote, você faz um passeio. Acho que a gente saiu sábado bem cedinho e foi viajar, e a gente foi conhecer outras cidades, outros lugares, foram num grupo, um ônibus lotado. E a gente dormiu no hotel, gente, foi muito bom, foi muito maravilhoso fazer isso, fazer o booking dos pacotes nos finais de semanas que eu ia passear, e ia com várias outras pessoas do mundo inteiro, que aí eu também perguntava como que era a escola, eu conheci outros brasileiros que estudavam em outras escolas melhores, e eles me falavam como que era a escola, como que era o ensino, e eu fiquei assim: "Nossa, que erro que eu cometi, em ter escolhido essa escola mais barata, que saiu muito mais caro para mim, que me prejudicou de uma determinada forma, mas para mim foi uma grande lição". E o meu conselho para você é: "Ah, vou estudar, vou escolher a mais barata". Não faça isso, porque imagina, você já vai gastar bastante dinheiro, você já vai estar fazendo um grande investimento, passagem, tudo. Então, assim, procura uma escola pelo menos no meio, no meio. Procura uma escola no meio, essa é a minha recomendação. Conversa com a pessoa como que é a homestay, como que é o reviews daquela homestay que eu vou ficar, porque não é barato o homestay, tá? Não é barato, então às vezes é muito mais caro do que você ficar num hostel, você ficar em outro lugar com alguém. Então presta bastante atenção. Eles não vão te falar, mas se a pessoa não fala inglês, às vezes não tem outras pessoas para conversar contigo na casa. Gente, é dinheiro jogado fora. É dinheiro jogado fora porque ninguém falava comigo. Eu só tinha uma cama e um lugar para tomar banho e pronto. Então ninguém falava comigo, ninguém me levava para os lugares, então meu inglês não melhorou na homestay. Então toma muito cuidado com isso, pesquisa, pergunta, não só deixa tudo assim: "Ah, a agência vai fazer tudo". Não vai não, não vai, porque às vezes eles nem sabem. Então assim, cabe a você fazer essa pesquisa, essa investigação. E assim, não é só o país que faz o seu intercâmbio ser bom, maravilhoso. São as suas escolhas. Que escolhas você irá fazer antes de fechar o seu intercâmbio? Aonde você vai ficar também é muito importante, porque se for muito longe da escola, se você for passar 1 hora, 2 horas, 1 hora e meia para chegar, tem que caminhar um tantão, não tem transporte tão perto. Então, assim, gente, analisa isso tudo, pesquisa, investiga, porque
Geralmente a escola ela vai achar isso aqui é legal e vai lá e manda o aluno. Então, assim, cabe a você também saber, tá, é perto da escola, quantos transportes eu tenho que pegar para ir para a escola? Quanto que eu vou ter que gastar todo dia para ir para a escola? Então é muito importante com a família com crianças. Família com crianças é maravilhoso, porque as crianças não têm vergonha. E você não vai ter vergonha de falar com a criança, ela vai te corrigir, gente. Ela vai te falar, é muito bom. Então essa é a minha sugestão. Mas assim, eu entendi que as minhas escolhas, não é só assim fazer o intercâmbio, as escolhas que você vai fazer farão uma grande diferença. Mas o meu intercâmbio mesmo assim foi maravilhoso, eu aproveitei, eu fui pro Niagara Falls, gente, foi lindo, eu conheci muita gente maravilhosa, melhorei sim o meu inglês, melhora, porque você melhora. Eu falava muito com as mãos nordestinas, então assim, gente, e eu ia e falava com minhas mãos, e o pessoal tentava entender, eu sou do Brasil, o pessoal falava na Amazônia, e gente, eu mais falava com as mãos porque eu não falava inglês. No ônibus eu falava com as pessoas, era muito interessante mesmo, foi assim, espetacular o meu intercâmbio. Eu recomendo todo mundo a fazer o intercâmbio, pelo menos nem que seja uma vez na vida. Eu recomendo porque é muito válido. A experiência, o conhecimento, as pessoas que você vai encontrar, o aprendizado, gente, é único mesmo, eu recomendo. E se você que está aqui me assistindo, está pesquisando para o seu intercâmbio, que seja para o Canadá, para a Austrália, para a África, para a Europa, para alguns países da Europa, para a Inglaterra, pesquise. Fale com pessoas que já fizeram intercâmbio. Vai aqui no meu canal, tem vários vídeos falando que eu já fiz intercâmbio em outros lugares. Eu já fiz intercâmbio na Austrália, que hoje eu sou australiana e moro na Austrália. Já fiz intercâmbio na Inglaterra, em Manchester, e fiz também no Canadá. Então, assim, vai lá no canal, dá uma olhada nos vídeos, pergunta para pessoas, colocam aqui perguntas, me fala um pouquinho do que vocês acham, qual a dúvida que vocês têm sobre o intercâmbio, que quando eu tiver um tempinho eu vou lá responder para vocês, gente. Então, assim, façam, se prepare, pesquise, façam perguntas, se planeje e faça sim o intercâmbio. É único, é maravilhoso. Eu vejo vocês até a próxima. Tchauzinho!